Meu nome é Luiz Garcia, um pregador e adorador do Reino de Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, quero contar-lhes algo muito brevemente. Quero contar-lhe um trecho do meu testemunho, para que sua fé possa ser aumentada, e sua coragem de buscar as coisas acima sejam restauradas. Eu sofria de uma doença incurável. Na verdade, eu era uma pessoa muito pobre, e não podia pagar um tratamento muito caro e delicado. Era um tratamento de câncer nos rins, que a ciência médica havia diagnosticado, e me deram mais 5 meses de vida. Essa doença foi avançando. Era uma doença muito dolorosa e do inferno. O dia em que se completou a sentença de morte em que a ciência médica havia determinado no meu corpo, se concretizou. Eu fui morrer em uma fazenda, em um lugar chamado Mountain Ridge. Eu fui morrer na solidão desse lugar. Eu era um cristão de vida dupla. Minha vida era uma vida mentirosa, mas lá, me reconciliei com o Senhor Jesus no próprio dia da minha morte. Com pouca força me arrumei, e coloquei perfume. Era uma colônia que a minha mãe havia me dado no dia do meu aniversário. Vesti a minha melhor roupa. Na verdade, eu não estava apenas me arrumando para morrer, eu estava me preparando para ver Deus. Eu só tinha um relógio velho, para esperar o momento especial. Minutos antes de morrer, eu chorei como nunca, em meio à solidão daquela montanha. Eram 16h30, quando eu comecei a chorar, e minha oração deixou de ser uma oração, e se tornou em súplica. Não havia ninguém do meu lado. Eu estava morrendo. Eu estava como uma criança, à espera de seu pai na porta. Eu não estava à espera da morte, mas que Cristo viesse me encontrar. Eu estava esperando em dores, e não podia mais ficar de pé. Minhas pernas cederam, e eu caí de joelhos. E quando eu fui levantar, eu podia ver claramente que meu corpo estava deitado no chão. Eu vi o meu corpo sem vida. O meu ser não era mais o meu corpo. O meu ser era a minha alma. Era a minha identidade celeste. Todo o ambiente terrestre à minha volta ficou muito escuro. Não havia luz solar. A luz do sol não tinha efeito nas regiões celestes. Eu via tudo mais real do que via na terra. A única coisa que iluminava a luz da minha alma era a luz de Jesus. A luz de Jesus estava em mim. Minha alma emanava uma luz. Essa luz não era da minha alma. Essa luz era de Jesus. Na palavra está escrito: aquele que me seguir, não andará em trevas. Depois da morte, há trevas para aquele que não tem Jesus. Uma alma não tem luz própria. A alma depende da luz de Jesus, porque todos temos uma natureza caída, por causa do pecado. Assim está escrito: por causa do teu pecado, a terra será maldita. Então, quando confessamos a Deus os nossos pecados, Jesus nos lava com seu sangue. Então a luz de Jesus resplandece em nossas almas. Satanás sabe que o cristão, quando peca, essa luz pode sair. Se você pecar e se rebelar contra Deus, essa luz pode sair. E se uma pessoa morre nas trevas, a alma não vai se salvar, porque ela não poderá subir. Assim como a alma absorve a luz de Jesus, ela pode absorver as trevas. Ou você é luz, ou você é treva. Porém, quando o homem peca, espírito, alma e corpo sofrem. Quando a minha alma saiu do meu corpo, senti muita dor. O momento da morte é muito doloroso. Quando morremos, o reino espiritual são mais reais do que o natural. Minha alma brilhava como uma lâmpada. Quando as pessoas morrem e saem do ambiente natural, não é mais o mesmo ambiente molecular. De repente, do chão saíram 2 entidades demoníacas. Eram 2 anjos caídos trajando roupas velhas, que emanavam uma luz escura, e começaram a me acusar. Nas escrituras dizem que Satanás acusa os filhos de Deus dia e noite. Quando um ser humano morre, Satanás envia para essa alma entidades malignas, para que essa alma seja arrastada até o inferno. Esses demônios queriam a minha alma, mas não podiam vir até mim e nem me tocar, por causa da luz de Cristo que estava em minha alma. E esses demônios do inferno gritavam acusações contra mim, mas eu não lembrava do meu passado. Horas antes, eu havia pedido perdão pelo que eu havia feito no passado. Se você estiver vivendo em pecado, hoje é o dia em que você deve pedir perdão ao Senhor. O meu Jesus limpou a mancha escura que estava em mim, e a luz veio em minha alma com o seu resplendor. Caros irmãos, saibam que depois da morte, não há mais tempo para se arrepender, porque todo o natural desaparece. Então, se você pecar e se arrepender de seu passado sombrio, o amor de Deus te limpa. De repente, 2 anjos de luz, 2 mensageiros de Deus vieram. Eles foram enviados por Deus. Jesus ouve as orações dos pobres e necessitados quando o coração é quebrantado. Quando nos arrependemos, esses anjos do reino de Cristo, quando chegaram, sacaram suas espadas e golpearam os anjos caídos, e eles fugiram apavorados. Os 2 grandes anjos com roupas esplêndidas me levaram pelo braço em uma grande velocidade.
Como é lindo, meus queridos irmãos. Me levaram escoltado, muito rapidamente. Fomos subindo até o primeiro céu, onde é tudo escuro, e depois até o segundo céu, onde havia muitos demônios, mas a luz que estava sobre nós afugentava aqueles demônios. Por isso, a pessoa que está cheia de Cristo está cheia de luz, e quando morre, sua alma está cheia da luz preciosa de Jesus. Logo chegamos ao terceiro céu. Lá é tudo iluminado, porque o Cordeiro é a luz. A luz de Jesus ilumina aquele lugar inexplicavelmente. Ali havia um grande campo verde, e havia uma enorme parede de tijolos gigante. Parecia um mármore dourado com milhares de pedras. É muito lindo. Vi uma porta dourada muito linda e muito grande, e os anjos de Deus me colocaram em frente à porta grande, e havia uma janela na porta, onde um anjo muito alto me olhou e me disse: espere, porque o Senhor Deus falará com você. E o anjo abriu aquela porta e me disse: seja bem-vindo, Deus vai falar com você. Ele me disse: eu sou Miguel. Pode ser que alguém que ouvir o meu testemunho vá dizer: isso é antibíblico, ou vá dizer que isso é pura invenção. Você que duvida, pergunte a Deus se isso é real ou invenção. Mas realmente, isso não me importa sobre o que o homem diz. Se você quiser acreditar, acredite. Se não quiser acreditar, glórias a Deus. Quando eu passei naquele lugar, o anjo me entregou um livro e uma pluma, uma espécie de caneta muito linda, e me disse: anote tudo o que você vai ver, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso mandou te dizer: anote tudo para que você fale aos homens que este lugar lindo existe. O anjo me entregou aquilo, e começamos a caminhar, e a primeira coisa que pude ouvir foi um louvor de fundo, e vi uma luz muito forte, mas essa luz não cegava os meus olhos. Era uma luz que sincronizava com a minha alma. Por isso que é importante ter Jesus em seu coração e servir a Ele. Essa luz que estava ali, era a luz da vida. Eu segui caminhando, e vi o piso que era de ouro. Era como vidro polido. Eu vi o meu reflexo nesse piso. Vi flores de várias cores. Essas cores não existem na terra. Eu vi uma flor imensa que se movia conforme o som do louvor. Haviam flores que se moviam como sinos que soavam. É um lugar inexplicável. É muito difícil tentar explicar. Por quê? Como explicar o inexplicável? Cheguei a um lugar onde tinham umas vinhas com uvas muito grandes, com cerca de 1 palmo, e ali, haviam muitos anjos que estavam chegando e limpando. Havia uma cesta onde os anjos tiravam as uvas secas e partidas, e colocavam nessa cesta. Eu perguntei ao anjo: o que significa isso? E o anjo me disse: anote o que o Senhor mandou te dizer. Essas uvas são homens e mulheres, líderes, pastores, apóstolos, evangelistas que se apartaram da verdade e se secaram. Estiveram um dia plantados no céu e secaram, e são muitos. Tem muita gente que se aparta da verdade. Essas uvas secas eram levadas a uma porta no piso que se abria de lado, e a cesta era colocada ali. Dali, a cesta ia para o lugar de tormento. Essas pessoas que se apartam da verdade, e estão em adultério e fornicação, lascívia, em mentiras, roubos, há um lugar para eles. Eles colocavam aquelas cestas ali, e os demônios vinham buscar. Então eu entendi por que os anjos vieram me buscar. Foi porque os demônios não tinham direito sobre a minha alma. Então, toda alma que tem um direito ilegal, pertence ao inferno. Havia um aviso em uma placa ali que dizia: toda videira que não está limpa, será cortada e lançada no fogo, e toda a videira que está limpa, será deixada para que dê muitos frutos. Isso quer dizer que pastores, líderes, profetas, evangelistas, cristãos, novos convertidos, o que vocês estão oferecendo para Deus? Estão oferecendo frutos de verdade, de justiça, frutos de obediência, frutos de humildade, frutos de honestidade? A Deus você não impressiona só porque você tem a maior igreja do mundo. Isso não impressiona a Deus. E isso não quer dizer que você está no caminho para o céu. Se Deus te usa em milagres ou em grandes sinais, isso não quer dizer que você está a caminho do céu. Eu perguntei: e essas uvas, por que estão podres? O anjo me disse: esses são os que venderam a palavra de Deus, são os que venderam a verdade. Eles estiveram plantados aqui, eram muito bonitos. O Senhor os fez prosperar, multiplicar, mas chegou um momento que se prostituíram, se venderam, e irão terminar no inferno se não se arrependerem. Irmãos, haviam outras videiras que eram limpas, e retornavam a dar frutos. Irmãos, isso é muito delicado. Você que tem roubado a igreja para utilizar a seu próprio prazer para ter os benefícios privados, isso é muito delicado. Irmãos, eu tive que repreender o filho de um pastor que comprou uma Ferrari. Eu disse a ele: por que você não pegou esse dinheiro e comprou Bíblias para dar a quem não tem? Na Venezuela não conseguimos Bíblias. Irmãos, Deus quer que sejamos diferentes.
Por nossos frutos os conhecereis. Não é pelos milagres, não é por sua igreja, canais de TV, grandes igrejas. Não, irmãos, os conhecereis pelos seus frutos. Então o anjo me disse, vai anotando. Nesse momento, eu anotei que havia muitas almas, muitos líderes que estão a ponto de cair no tormento. Se não se arrependerem, cairão nesse lugar. Íamos caminhando, apalpando e anotando as coisas no céu. Chegamos a um campo de trigo muito lindo. Eu entrei nesse campo, e quando olhei para o trigo, era de ouro, e o anjo me disse, anota o que Deus mandou. Irmãos, desci um cartaz que dizia, abre os teus olhos e veja, a colheita está pronta. Eu perguntei ao anjo, o que são esses trigos? O anjo me disse, são as almas valiosas para Deus. Eu ia andando, anotando e apalpando, e ouvindo os louvores que eram milhões e milhões de violinos, milhões de aplausos. Eu ouvia isso e queria ir para este lugar. O anjo me dizia, veja e anote tudo. Chegamos a uma colina, um lugar muito alto, onde eu não poderia andar. Eu vi um homem muito alto e muito lindo que vinha se aproximando, e ele tinha um turbante branco. Esse turbante vinha até o seu queixo cobrindo. Ele vinha na nossa direção. Os seus olhos eram lindos. Não existem olhos tão lindos assim, irmãos. Quando você está orando, louvando, chorando, esses olhos estão te olhando. Eu pude notar que esse homem se aproximava com lágrimas nos olhos. Ele parou perto de mim. Notei que seus ombros estavam molhados. E eu perguntei sem saber quem ele era. Eu perguntei, por que está chorando? Ele respondeu, você já viu alguma vez alguma pomba chorando? Você já viu algum rio chorando? Algum fogo chorando? Você já viu alguma coisa ou algo chorando? Você já viu alguma vez um método, uma estratégia, uma visão chorando? Você já viu alguma vez a lua chorando? Isso é a simbologia do que eu sou. Ele me disse, você já viu uma pessoa chorando? Eu disse, sim. Ele disse, eu sou uma pessoa, eu sou Deus, eu sou o Espírito Santo. Irmãos, o Espírito Santo é uma pessoa, não como ensinam algumas doutrinas, que ele é um método, é uma estratégia, é uma visão de crescimento. Irmãos, o Espírito Santo não é nenhum método de evangelismo. O Espírito Santo é Deus. Ele sente e chora quando você o humilha, quando você peca. Nós o contristamos e ele chora. Irmãos, ele chorava como uma criança. Quando ofendemos ele, isso é uma ofensa. Você sabia que com seus pecados, com sua mentira, com sua iniquidade, com sua maldade, você está agredindo Deus? Você sabia que quando você vê um milagre e diz, aquele é um falso profeta, você está agredindo a Deus. Você o está humilhando Deus. Você não pode outorgar as coisas de Deus a Satanás. Tenha muito cuidado. Você está vivendo uma vida religiosa, uma vida legalista. Tenha muito cuidado com o que você fala. Quando você pega algo que Deus fez e outorga a Satanás, isso é muito perigoso, muito perigoso. O Espírito Santo me disse, venha e me siga. Tem algo que você deve anotar e falar para os homens. Subimos nessa colina e descemos. Ali havia um salão com 2 pilares imensos e muito lindo. Eu disse, o que é isso? Ele disse, anota isso primeiro. Diga para as pessoas que eu não solto elas. Elas é que se soltam de mim. Irmãos, não diga que Deus te abandonou. Não diga que Deus deixou tua igreja, tua família. Foi você quem deixou ele, porque você deixou de buscá-lo. Começamos a caminhar naquele lugar esplendoroso. Naquele lugar, tudo era muito lindo. Eu ia anotando cada detalhe. Notei que eu estava na oficina de Deus. Eu estive na oficina de Deus. Ali, havia uma porta como um escritório. O Espírito Santo me disse, entre e sente-se. Notei que tudo ali tinha um logo. As lindas cortinas tinham nomes. Ele me disse, você sabe o que é este logo? Este logo é Jesus. Ele é o herdeiro do céu. Irmãos, logo quer dizer verbo. Jesus é o verbo. Irmãos, eu não preciso inventar nada. Há umas doutrinas que dizem que Jesus é o arcanjo Miguel. Isso é mentira. Há algumas doutrinas que dizem que Jesus é um homem. Não, irmãos, Jesus é Deus Todo-Poderoso. Estamos falando de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eu digo aos líderes, aos pastores, apóstolos, ministros, conhecem a Deus somente de ouvidos, mas vocês não o têm visto. Orem hoje mesmo, e que ele te possa revelar o logo. Quem é o logo? É o Verbo de Deus. Tudo foi criado por ele, para ele e por ele. Sem ele, nada do que poderia ser. Estávamos ali. Eu estava sentado, e ele me disse, olhe e anote tudo. Irmãos, eu vi uns livros, muitos livros. Eu disse, o que é isto? Ele me disse, tudo que vocês falam na terra são anotados aqui. Ali eu via que chegavam anjos com papéis,
com tudo o que falamos na terra, e na terra, há muitos anjos anotando tudo. Por isso, irmãos, quando você fala mal de um irmão dizendo, esse irmão é falso, tudo é anotado. Quando fala mal do pastor, também é anotado. Eu vi ali que haviam alguns livros com cadeados, então eu perguntei ao Espírito Santo, por que aqueles livros estão com cadeados? Ele respondeu, porque aqueles foram os que blasfemaram de mim, e para eles não há mais salvação, para eles não há nenhum tipo de recompensa. Por isso eu te digo, irmãos, tenham cuidado para não blasfemarem contra o Espírito Santo. Se você vê alguém que é de Deus fazendo alguma coisa, e falar que é do diabo, tenha cuidado para não outorgar o que Deus faz com Satanás, porque todo milagre feito em nome de Jesus, pertence ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo glorifica a Jesus. Quando você fala mal de um irmão, pode estar blasfemando contra o Espírito Santo. Outorgar a Satanás um título que não pertence a ele é perigoso. Vejam, se você vê um milagre em nome de Jesus, e dizer que é do diabo, isso é muito perigoso. O diabo não glorifica a Jesus, ele glorifica a ele mesmo. Eu vi muitos desses livros com cadeados, e o Espírito Santo me disse, muitos deles ainda estão vivos na terra, mas não há salvação para eles. Irmãos, assim como doutrinas que são feitas contra o Espírito Santo, e gente pentecostal a ponto de blasfemar contra o Espírito Santo, e isso é por causa da religiosidade do legalismo. E outra coisa também, o Espírito Santo não gosta que lhe dê ordens. Exemplo, faça agora, faça um milagre agora. Irmãos, o Espírito Santo é uma pessoa, ele se contrista, ele ri, ele chora, ele não é uma coisa rara, ele não é uma nuvem. O Espírito Santo me disse que ele chora, porque o tiraram da igreja de Jesus Cristo, por suas doutrinas, seus métodos, suas visões, por seus modelos, por suas estratégias, porque o homem a cada dia está com um modelo diferente, um desenho novo, e querem que a igreja consuma isto, e substituíram o Espírito Santo. O Espírito Santo me disse, me trocaram por seus métodos. Eu não vou a nenhuma nação para dar fama a nenhum homem. Eu não dou fama a nenhum grupo musical, a nenhum livro, nenhum artista cristão, nenhum cristão que deseja ser famoso. Por isso eu não dou fama a nada, e nem ninguém, nem visões. Somente um pode ser famoso, é Jesus. Somente Jesus. Irmãos, por isso é que vemos igrejas tão mecanizadas, fazem concertos. O Espírito Santo me disse, estes que são conhecidos e famosos, pastores, cantores, grupos musicais, são conhecidos por seus marketings, suas publicidades. Esses irão dar conta dessa fama, irão dar conta por esse reconhecimento que recebem, porque começaram dando fama a Jesus, e agora dão fama para si próprios, às suas igrejas, às suas visões. Anote isso. O Espírito Santo me disse, não quero a glória do homem. Eles buscam as suas próprias famas, e não buscam a minha. Buscam as suas glórias, e não buscam a minha. Irmãos, é tempo de aprendermos sobre a fama de Jesus, que saiam a proclamar o nome de Jesus. Não proclamemos igrejas, visões, somente Jesus. As igrejas devem tirar seus logos, esses logos devem ser Jesus. Só vai existir unidade quando os líderes tirarem os logos personalizados, quando decidirem tirar os seus nomes, e suas visões personalizadas. O Espírito Santo me disse, anote isso, todos querem que suas igrejas e seus ministérios sejam a tradição de suas cidades. Todos querem que suas congregações sejam o centro. Não, sua cidade só estará na plenitude quando disserem que o centro de tudo é Jesus. Irmãos, ali haviam 7 portas. Na primeira porta, eu vi escrito em prateado com dourado, e dizia, os que adoram a Deus, o adoram em espírito e em verdade. Nessa porta, haviam milhões e milhões de instrumentos musicais de todas as formas. Eu perguntei, para que são esses instrumentos? Ele disse, esses instrumentos são só para aqueles que adoram em espírito e em verdade. Irmãos, isso é porque se você está louvando para o pastor, o líder, para o público, essa sua adoração não vai passar do teto da igreja. As pessoas dizem, que lindo, que bonito, glória a Deus. Agora, quando você começa a orar em espírito glorificando a Jesus, quando você chega em momento de adoração em espírito a Jesus, você recebe um instrumento desse, e começa a tocar. Isso me disse o Espírito Santo. Quando você adora em espírito e em verdade, o Pai Celeste se levanta do trono e diz aos anjos, silêncio, estão adorando meu filho. E sabe o que acontece? Jesus se levanta do trono com os olhos de fogo e o rosto de sol, com poder, e diz as Escrituras, que quando ele se levanta do seu trono, seus inimigos fogem.
E é por isso que quando estamos adorando em espírito e em verdade, só acontecem coisas maravilhosas. Uma cidade pode ser transformada. Na outra porta, estava escrito em prata e dourado: ninguém pode declarar que Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito. Hoje vemos muitos chamarem Jesus de Senhor pela carne. Falar de Jesus não prova que você saiba quem Ele é. Uma coisa é falar de Jesus, outra coisa é obediência a Ele. Aqueles que estão em obediência, há presentes ali para eles. Dentro daquela porta, eu vi órgãos humanos. Não estavam descompostos, estavam em uma vitrine grande. Não tinha vidros, eram mostradores. Estavam em umas bandejas douradas, e esses órgãos eram dourados. Eu perguntei: para que são esses órgãos? Ele me disse: isso são para repor. Só recebem estes órgãos aqueles que clamam o nome de Jesus em espírito, aquelas pessoas que estão cheias do Espírito, e honram a Jesus em obediência, aqueles que querem que um enfermo receba a cura para a honra de Jesus, e não do homem. Quando se honra o homem, não é nada. Quando se honra o ministério, não é nada. Honram uma noite de milagres, honram uma noite de bênçãos, honram somente essas coisas, e não honram a Jesus. Haviam 10 leprosos, e somente um voltou para honrar a Jesus, e somente este recebeu a salvação. Hoje vemos isso como uma moda. Hoje vemos que todos querem fazer milagres, para buscar fama, para que então querem fazer milagres, para serem reconhecidos como homens de Deus. Tenham cuidado com essas coisas. Você cairá com o espírito da falsidade. Se não estão honrando a Jesus, acabam entrando em um ambiente perigoso. Hoje temos visto paletó ungido, vela ungida. Quando se passa a vela, vai ser curado. Quando se passa pelo túnel, vai ser curado. E isso não honra a Jesus. Quando se honra a Jesus, o Espírito Santo outorga um órgão novo genuíno. Me fizeram uma propaganda em Costa Rica como se eu fosse Deus. E eu não fui. Não me apresentei. E eles me perguntaram: por que você não veio? Eu respondi: porque vocês não estavam honrando a Jesus. Eu não quero ser um espetáculo. Eu jamais tocaria em uma grama da glória de Jesus. E eu não fui. Paguei todos os gastos. E eu não fui. Eles disseram: venha. Eu disse a eles: quando vocês aprenderem a honrar Jesus, eu visitarei a sua congregação. Se você que está ouvindo este testemunho quer receber um órgão novo, honre a Jesus, e você receberá um órgão novo em nome de Jesus. Eu fui na terceira porta, e ali havia um salão muito grande com cortinas, e nessas cortinas tinha o nome de Jesus. Essas cortinas tinham um branco muito lindo. Haviam cortinas de várias cores, e no meio da sala estava a Arca de Deus, a Arca do Pacto. A Arca do Pacto não está aqui na terra, nunca encontraram a arca aqui, ela está no céu. Deus levou a arca, porque no tempo de Moisés Deus lhe disse: levante uma serpente de bronze. E aquele que olhava para ela era curado. Aquele que tinha sido um pecador murmurador era curado. Então o povo começou a adorar a serpente. Até o dia de hoje, há adoração no Muro das Lamentações. Fazem petições aos muros dos lamentos. Irmãos, escutem isso. Existe só um mediador entre Deus e os homens. Esse mediador é Jesus Cristo. Não temos que inventar mais nada. E existe alguém que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Este é o Espírito Santo. Você não precisa ir ao Muro das Lamentações colocar os seus pedidos. Já vimos pastores e líderes indo levar pedidos ali. Irmãos, somos um só povo, e Deus nos deu uma identidade. Sua igreja é sua noiva. O Espírito Santo disse: anote isso, e diga ao meu povo: se a arca estivesse na terra, e os homens a achassem, eles iriam adorar a arca. Se eles estivessem com a arca, eles me substituíam mais a quem tem substituído. Me desprezaria mais do que ter me desprezado, porque muitos ainda não entenderam de que não era a arca, e nem o que tinha dentro. O Espírito Santo que se sentava no meio dos querubins, e foi somente com ele que as muralhas de Jericó caíram. Foi com ele que Israel ganhou grandes batalhas, porque na sua presença afeta tudo. Isso não é método e nem estratégia, irmãos. Foi ele quem venceu Golias, não foi Davi, não foi Josué quem derrubou as muralhas de Jericó, foi o Espírito Santo. Ele não é uma pombinha, isso somente é simbologia. O Espírito Santo que se assentava na arca, porque ele é o Deus Todo-Poderoso. Irmãos, saímos desse salão, entramos na quarta porta, havia muitos cofres. Eu perguntei: o que são esses cofres? Ele me disse: esses cofres são as falsas doutrinas. Eu disse: porque estas falsas doutrinas estão aqui. Ele me disse: estão aqui para o dia do juízo, para as pessoas que trabalharam e leram essas falsas doutrinas. O Espírito Santo me disse: anota isso, as falsas doutrinas são aquelas que substituíram Jesus.
aqueles que não respeitaram a Jesus como o único Salvador. Irmãos, dentro desses cofres, há escrito as pessoas que criaram as falsas religiões. Você que vive uma religiosidade. Irmãos, a santa doutrina é a doutrina dos apóstolos. Os apóstolos publicavam. Jesus me explicou tudo. Irmãos, há doutrinas que usam as escrituras para substituir a Jesus. Exemplo, se eu falar muito de Débora, eu tiro Jesus do cenário. Se eu falar muito de Abraão, eu deixo Jesus de fora. Se eu falar com o tema de prosperidade, eu tiro Jesus do cenário. Se eu focar no tema das potências mundiais, líderes mundiais, eu tiro Jesus do tema. E isso são as falsas doutrinas. Tiram Cristo do cenário. E em várias oportunidades vemos isso. No céu, tem um balcão onde Deus vê tudo. O Espírito Santo entra em todas as igrejas por esse balcão. Ele é onipresente e onisciente. Ele entra em todas as igrejas ao mesmo tempo. Tem doutrinas que falam que o Espírito Santo está somente na terra. Não, meus irmãos. Ele está em todos os lugares. Ele é a onipresença de Deus. Irmãos, nós entramos em várias igrejas. E uma igreja que me impressionou foi uma igreja imensa, muito grande. Ela está nos Estados Unidos. Eu pude reconhecer ela quando voltei à vida. Nessa igreja, havia muitos pastores, e cada pastor tinha um homenzinho baixo no seu ombro. Eles estavam vestidos como homens que praticam equitação. Esses homenzinhos eram demônios que estavam sobre eles, e com unhas compridas, agarravam esses pastores pela cabeça. Então eu perguntei, Senhor, o que é isso? O Senhor me disse, anota, esses homenzinhos são demônios que governam esses pastores. Eles os dirigem, eu não os dirijo, porque eles me substituíram, me tiraram dessa igreja, e colocaram suas estruturas humanas, e são esses demônios que os dirigem. Irmãos, há congregações que são dirigidas por demônios, e seus líderes são cavalgados como cavalos por demônios, e esses demônios dizem aos líderes o que eles têm que falar. Isso é impressionante, irmãos. Isto não é um invento, é uma realidade. Se na sua congregação Jesus não estiver em primeiro lugar, o Espírito Santo não está. O Senhor me disse, anota isso. Isso é a doutrina do anticristo. Irmãos, a doutrina do anticristo é tirar Jesus do cenário. Tem muitos anticristos. Existem igrejas pentecostais que têm a doutrina do anticristo, como dizem Apocalipse, sinagoga de Satanás, diz as Escrituras, são doutrinas de demônios. O Senhor me disse, anota, esse povo me louva com a boca, mas seu coração está longe de mim. Irmãos, tem gente que fala, nós falamos de Jesus em minha igreja, mas a sua estrutura e sua visão não é dar fama para Jesus. E outra coisa, eles focam no Evangelho, mas tiram o nome de Jesus. Irmãos, não existe outro nome dado aos homens em que possam ser salvos, mas somente o nome de Jesus. Eles dizem, vamos ser salvos pelo nome do Evangelho. Irmãos, não, somente ao nome de Jesus é que todo joelho se dobrará. Os demônios temem esse nome. Quando você fala esse nome em espírito, esses serão julgados por causa dessas doutrinas. Por elas é que muitos estão se perdendo. Saímos dali, e fomos na quinta porta. Ali descemos umas escadas, e ali havia uma reunião no segundo céu. Ali estava Lúcifer com seus ministros e os anjos caídos. No segundo céu, está o trono de Satanás. No espaço, o Espírito Santo permitiu que eu visse essa reunião. E eles não nos viam, mas nós podíamos ver eles. Eles estavam fazendo planos. Todos os dias eles se reúnem. Lúcifer imita a Deus. Ele se veste de anjo, e os anjos caídos se parecem com ele, mas suas roupas estão sujas. Lúcifer chamou um demônio do Oriente chamado Leviatã, e lhe disse, você vai induzir caos, morte das crianças, faça confusões. Ele então chamou o demônio do Ocidente e lhe disse, vá provocar acidentes, terremotos, tsunamis. Então ele chamou o demônio do Sul e lhe disse, dê ordens ao seu exército e destrua o Sul. Ao norte quem vai? Eu mesmo irei ao norte, e tirarei o nome dele. Irmãos, o nome que ele disse que eliminaria era o de Jesus. Ele quer eliminar o nome de Jesus. E o Espírito Santo me disse, jamais eu deixarei isso acontecer. Jamais deixarei o nome de Jesus cair. Anote tudo. Fale para a igreja, que há uma guerra da igreja contra os principados, porque eles planejam nos ares, e depois descem, dão ordem aos espíritos governantes, e às hostes de Satanás, e eles atacam. Por isso é que há tantos mortos, e tantas coisas, pais estuprando filhos, mulheres estupradas, homens assassinados, porque esses principados descem dos ares, e dão ordens e ministram as maldades na terra. Eles recebem essas ordens de Satanás, por isso é que a igreja deve estar preparada para esta guerra espiritual.
em nome de Jesus. Quando a igreja se une, os pastores, os líderes, os profetas, os apóstolos entram em unidade, as trevas tremem. Devemos nos unir e combater contra os principados, potestades e governantes de Satanás, para que as cidades sejam abençoadas pelo nome de Jesus. Por isso é que existem tantas calamidades, porque as igrejas não se unem. Assim, igreja, preparem-se para a guerra espiritual, em nome de Jesus. Então saímos dali, e fomos para a porta 6. Quando passamos por esta porta, ali a todos os lugares dos cristãos, havia uma tela, e ele abriu essa tela. Então pude ver todos os crentes, pastores, os líderes, eles abraçavam seus filhos. Vi como alguns desprezavam as suas esposas, outros que maltratavam suas esposas e seus esposos com palavras. O Espírito Santo me disse: anota, fala para eles que eu visito os seus lugares. Eu vi irmãos, como pastores e os líderes abraçavam suas esposas, seus filhos, e é o Espírito que provocava isso, porque se for por você, por sua carne, não daria certo. Eles mostrariam um coração muito orgulhoso, talvez por seus muitos trabalhos à obra. Irmãos, eu digo aos líderes e aos pastores: abracem suas esposas, esposas, abracem seus maridos, compartilhem com eles esse calor, porque é o Espírito Santo que faz tudo. Eu vi um lugar onde estava tudo destruído, a esposa gostava de um outro homem, eu via eles, eles não me viam, e nós víamos dentro do quarto do casal, e estavam a ponto de separar, e este marido dizia ao Senhor: Senhor, muda minha esposa, toca nela, Senhor. E eu vi quando o Espírito Santo tocou nela, e ela começou a chorar, e ela disse: não sei o que está acontecendo aqui, não sei por que eu estou chorando. Então ela confessou seu pecado, e seu marido a perdoou, e depois fomos a uma outra casa cristã, e havia um caso contrário a este, o esposo era infiel com a esposa. Irmãos, a palavra de Deus diz, que é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e o Espírito Santo disse a esse homem: confessa ela, confessa. E ele confessou os seus pecados. Ela chorou desesperada. Aquela mulher o abraçou naquele momento. Ele disse a ela: me perdoa. E é isso que é a obra. Eu vi também, onde um pai pegava o filho, batia nele, e falava palavras duras para o seu filho. E esse filho disse ao Espírito Santo: Espírito Santo, toca no meu papai. E então eu vi quando ele tocou naquele pai, ele soprou nele. Eu vi quando se desprenderam da cabeça e dos ouvidos dele. Eram como umas feras com muitas agulhas, e dos olhos saíram muitas sombras. Isso foi quando o filho orou ao Senhor, e aquele pai começou a chorar e disse ao filho: me perdoe. Irmãos, se não deixarmos o Espírito Santo entrar em nossos lugares, vai ser um caos. Irmãos, peçam para o Espírito Santo entrar em vossos lugares, e tudo vai correr bem. Eu vi um homem que orava e dizia: Senhor, me ajude a sair desse vício. E eu vi quando ele tentou fumar, e o Espírito Santo prendia o seu cigarro, e ele não conseguia fumar, porque o Espírito Santo estava ali. E ali esse homem dizia: Senhor, ajuda-me, não quero fumar. Irmãos, era um cigarro, mas tinha drogas no cigarro, e o Espírito Santo deu um tapa no cigarro, o cigarro caiu. O homem disse: não vou fumar mais. E naquele dia este homem foi liberto. Depois eu conheci aquele homem e lhe disse: você fumava maconha. E o homem me disse: como você sabe disso? Eu lhe disse: você fumava cigarro com droga. Ele dizia: como você sabe? Você não sabe nada. Então ele começou a chorar, e ele me disse: isso faz muito tempo, e eu pedi perdão ao Senhor por isso. Agora estou liberto, sou livre. Você que está ouvindo esse testemunho, diga ao Espírito Santo: Espírito Santo, venha me ajudar, ajude a minha família, ajude-nos. Sabe, irmãos, por quê? Porque Ele é o teu ajudador, Ele é o teu consolador. E Jesus disse: não vos deixarei órfãos, enviarei o Espírito Santo. Irmãos, deixem o Espírito Santo entrar em suas vidas. Ele é amor, Ele nos abraça, sabe? Irmãos, o que Ele faz? Ele abraça os indigentes que estão debaixo das pontes, Ele lhes dá calor, e os abraça. Ele espera alguém dizer: eis-me aqui, para que me envie aos necessitados. Mas nós não queremos ir, nós queremos ir aos púlpitos, igrejas. Não queremos buscar os necessitados debaixo das pontes. Quando essas pessoas sentem frio, Ele abraça. Visitamos um orfanato, Ele é o pai e mãe dos órfãos. Ele olha no rosto dos órfãos e os levanta. Ele abraça esses órfãos e dá um beijo neles. Eu vi isso, irmãos. Eu falei com uma irmã que trabalha no orfanato, e ela me disse que viu um menino que levantava e baixava, por isso sentiu muita paz.
Eu vi um menino que se abraçava e chorava. O Espírito Santo não é um homem com uma barba grande e branca. Ele é Deus amoroso. Ele é uma pessoa preciosa. Ele é muito amoroso. Neste momento, ele pode te tocar, te abraçar. Fale com ele. Glorifica Jesus em sua casa, Senhor, e seus problemas se resolverão. Tem pessoas que vão ser tocadas, e você sabe que é de Deus. Irmãos, entramos na porta 7. Esta porta marcou minha vida. Entrando nessa porta, eu pude ver todo o globo terrestre. O Espírito Santo está aqui. Irmãos, ele está no céu, e também ele é onipresente. Nós descemos, irmãos, e fomos no inferno. O inferno não é um mito teológico. Eu já confrontei com teólogos que dizem que o inferno não existe, purgatório não existe, irmãos. Por quê? Porque a palavra diz que Lázaro estava no céu, e o outro lugar era o inferno. Lázaro pôde ver o rico no inferno, assim como eu vi as almas no inferno. Me dói falar sobre isso. Eles não nos viram. Eu ouvi muitos testemunhos de irmãos que foram no inferno. Lá tem famílias inteiras, irmãos. As almas que vão para este lugar podem sentir, podem tocar. Isto é real, irmãos. É muito triste. Eles estão queimando. Alguns maldiziam a Jesus. Irmãos, seus deleites que te levam ao pecado aqui na terra, lá no inferno serão os seus tormentos. Não vá para este lugar. Lá, eu vi pessoas que gostavam de dinheiro. Havia ali uma montanha de moedas quentes. Os demônios abriam a boca dessas pessoas, e colocavam essas moedas em suas bocas. E as moedas entravam pela boca, e queimavam eles por dentro. Vi uma mulher atormentada com uma Bíblia simbólica. Ela não tinha cabelos e nem olhos. Aquela alma estava muito destruída. Eu não sei como explicar. E vi um homem com uma Bíblia ali. Eu disse ao Senhor, o que devo anotar? Ele me disse, anote. Ele foi uma videira no meu reino. Ele deu muitos frutos. E aquilo que você viu no céu, aquelas uvas que secaram, são eles. Gente que venderam a fé, venderam mensagem, venderam a sua primogenitura por um prato de comida, por uns poucos dólares. E esse homem estava sendo atormentado ali, e havia um que estava sendo atormentado, e havia aplausos ali, e ele, quando ouvia isso, o atormentava. Ele roubou a glória de Deus. Ele se atreveu a ser como Deus. Ele se atreveu a dizer que era como Deus, e ali estava sendo atormentado. Ali havia um poço de fogo líquido, e um homem estava sendo atormentado ali. Eu disse, Senhor, o que se passou com ele? E o Senhor me disse, anota, ele prostituiu a doutrina. Eu digo aos irmãos, pastores, líderes, amigos, crentes, os que não creem, apartem-se do mal. Isso não é um jogo. O inferno é real. Havia pessoas que eles agarravam suas línguas com uma pinça. Esses demônios eram homens pequenos. Eles agarravam as línguas e puxavam. Eu disse, Senhor, o que é isso? Ele me disse, anota, estes são os que falam mal de seus irmãos. Você que está ouvindo este testemunho, se você fala mal de seu irmão, feche a sua boca, pegue a sua língua e guarde ela. Não fale mal dos irmãos. No inferno há muitas pessoas teimosas, intrigantes, fofoqueiras e murmuradores. Estão ali sendo atormentados nesta mesma hora. Ali, pude ver como caía gente. Uma recâmara estava vazia, e de repente se enchia. É grande a quantidade de gente que morre no mundo sem Jesus. E muita gente, irmãos, a presença de Jesus estava ali, porque são três, Pai, Filho e Espírito Santo em um. Cada um tem uma função diferente, mas os três são um. Irmãos, vi muitas coisas no inferno. Vi uma mulher que estava sendo atormentada, em sua vida. Ela tinha relações sexuais com uma espécie de instrumento sexual em forma de um membro masculino. Ela tinha relações com isso, e ali tinha um verme que entrava em sua parte íntima, e queimava ela por dentro. E isso atormentava ela. Isso queimava toda a alma por dentro. Viu um jovem que estava sentado em uma pedra, e ele estava se masturbando, e sua mão era roxa. E quando ele simbolicamente pegava no membro, ele gritava terrivelmente em tormentos. Jovens, homens e mulheres que estão em masturbação, saiam disso, escapem disso, porque isso vai te condenar. Havia muitas pessoas ali de várias nações e tipos. Havia um pastor ali que tentava agarrar uma bolsa de dinheiro, e quando ele agarrava, saía fogo dali. Ele dizia, me perdoe Deus, eu não queria roubar isso. Irmãos, as pessoas que roubam a Deus nos dízimos, já leram em Malaquias, era terrível aquilo que eu estava vendo. Isso foi o mais desagradável da minha experiência do meu encontro com o Espírito Santo. Eu disse ao Espírito Santo, por favor, vamos sair daqui, por favor, não me deixe aqui. Irmãos, eu era um cristão de duas caras, de duas vidas. Eu era um cristão de maus pensamentos,
um pecador. E você que está vendo esse testemunho, deixe isso. Não acredite na mentira que diz que qualquer pecado é igual, que você pode pecar livremente e que não haverá problema. Irmãos, não creiam nessa mentira. O pecado leva as pessoas às trevas, e nessas trevas tem fogo. Lá, eu vi que os demônios jogavam sal nas pessoas. Quando o sal batia nas pessoas, picavam elas junto com o fogo. Havia muita gente gritando nesse lugar de tormento. Haviam ali demônios mutilados sendo atormentados, e atormentavam as almas. Você não acredita no inferno? Então pode pecar. O inferno é o pagamento dos hipócritas, é o pagamento dos pecadores. A palavra diz: a alma que pecar, esta morrerá. O inferno é essa morte. Vi pessoas conhecidas ali. Vi minha tia atormentada. Ela chorava, e eu não podia fazer nada. Ela morreu sem Cristo. Eu me recordo que sempre pregava para ela, e ela não acreditava. Ela morreu da vesícula. Saímos dali, e fomos para a oficina. O Senhor me disse: tudo o que vistes e anotastes falarás nas igrejas. Irmãos, muitos lugares fecharam as portas por eu falar a verdade. Falaram que isso era mentira, e que isso não existia, e que era pura invenção. Eles me fecharam uma porta, e o Senhor me abriu 7. Em uma igreja eu estava falando do inferno, e o líder tomou o microfone e disse: não vai falar do inferno aqui. E um me disse: não quero que fale de Jesus aqui, fale de outra coisa do reino. Alguns desses homens morreram. Um homem tomou o microfone de mim, e nesta mesma noite um gerador explodiu, e todo o óleo quente que estava dentro caiu neste homem, e o matou queimado. As pessoas que estão vendo esse testemunho, se quiserem acreditar que acreditem, se não quiserem, que não acreditem. Isso não é responsabilidade minha. Minha responsabilidade é falar que existe um céu e um inferno. Eu estava ali no escritório do Espírito Santo falando de várias coisas, quando de repente ele tirou um mapa da América Latina, e chorou sobre o mapa, e logo saiu mel de sua boca. Assim como diz a palavra, de repente eu vi formigas de várias cores. Eu perguntei a ele: o que é isso? Que visão é essa? Ele me disse: anota, diga aos líderes, aos pastores, aos apóstolos, evangelistas, diga a todo o povo, diga que eu sou sobre a América Latina. Como o mel é para as formigas, onde eu estou, chegarão multidões buscando o meu doce espírito. Amém. Ele me disse: agora vais descer. Eu disse: Senhor, não me deixe ir. Não quero ir, Senhor. Ele me disse: você tem que ir para falar. Então eu disse ao Espírito Santo: Senhor, eu quero ver Jesus. Onde está Jesus? Ele me respondeu: ele está sentado no trono. Então ele estendeu suas mãos. Quando ele estendeu, eu comecei a ver todos os irmãos, todos os rostos dos irmãos. Ele me disse: aí está Jesus. Ele está neles. Ele me disse: tive sede e me deste de beber. Tive frio e me vestiste. Estava preso e me visitaste. Tive fome e me deste o que comer. E me mostrava essas pessoas, e me disse: aí está Jesus. Ele me dizia: vá às cadeias, vá aos pobres, vá buscar os que não têm roupa, aos que não têm o que comer. Quando ver uma criança descalça, aí está ele. Você, pastor, você que é líder, querem ver Jesus? Busquem os enfermos, os presos, os pobres, aí verão o rosto de Jesus. Ali estará ele. Não o busquem em dinheiro ou métodos, não o busquem em visões. Ele me disse: levante suas mãos, agora vai. Ele colocou o seu dedo na minha testa, na testa da minha alma, e me disse: isso é um sinal que você falou comigo. E em cada manhã quando você se levantar, veja que sou eu quem faço tudo, e isso será uma evidência em seu corpo. Isso é um sinal de que estou com sua alma. Irmãos, quando o Senhor colocou o dedo na minha testa, eu fui para trás, e desci em uma velocidade muito rápida, e quando voltei ao meu corpo, já o tinham levado para fazer autópsia, e quando o homem me viu, ficou assustado. Eu estava pelado e me cobrindo. O homem me dizia: descanse em paz. E eu lhe disse: não, eu estou vivo. Então ele saiu correndo, chamou os demais. Então eu peguei uma roupa que estava ali, de onde eu estava. Eu saí correndo dali, e eles procuravam morto. Eram 5 da manhã, e as pessoas que me procuravam diziam: o que aconteceu com você? Você não estava morto. E eu disse: o Senhor me ressuscitou. E eu digo que todos os que ouvirem esse testemunho, suas vidas serão transformadas. Não será mais a mesma. Jesus é real. Todos que irão ver este testemunho, que falem dele. Todos que não conhecem a Jesus, levantem suas mãos. Todos os que querem ir ao céu e querem a luz de Jesus. Os que querem sair da escuridão. Esta pessoa que está submergida na escuridão, querem hoje receber a Cristo.
levantem suas mãos, e digam assim: Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Me limpa com o teu maravilhoso sangue, me lave com o teu sangue maravilhoso, escreve o meu nome no livro da vida, e que a sua luz ilumine o meu ser e minha alma. Em nome de Jesus, eu te recebo, Deus. Amém. Eu também oro por todos os líderes, pastores que estão em uma falsa doutrina, uma doutrina que vem contra o céu, uma doutrina que é contra o reino, uma doutrina que é contra a existência do Espírito Santo, e contra a existência do Pai e do Filho. Em nome do Senhor Jesus, Senhor, que sejam libertos de toda doutrina estranha, doutrina de dinheiro e de finanças. Essas igrejas grandes, as multidões não garantem que estão no caminho dos céus. Orem ao Senhor, para que o Senhor mostre para vocês o caminho dos céus. E igrejas pequenas que estão em doutrinas estranhas, que estão desviando as pessoas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. As pessoas que estão com órgãos mortos, Senhor, ressuscite os órgãos, em nome de Jesus. Deus vos abençoe.